Olá, bem-vindos. Eu sou Gustavo Luz. Estamos começando agora o Resenha, mais um programa, e hoje nós vamos discutir o tema regulação das redes sociais no Brasil. Antes de eu apresentar o meu convidado, eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou um homem mestiço de pele clara, tenho cabelos pretos, curtos, tô usando um colar colorido e uma blusa branca. Aqui temos o Francisco Cruz, que pediu para chamar ele de Chico. Melhor, é melhor. Melhor, né, Chico? Tudo bem, Chico? Tudo ótimo, Gustavo. Oi, pessoal. Então, minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, uso uma barba rala, cabelo castanho, e tô vestindo uma camisa azul. Um prazer estar aqui com você. Muito obrigado. Para mim também é um prazer. Vamos começar? Bora. Então, nos últimos tempos a gente tem visto muitas notícias sobre esse tema, regulação das redes sociais. Mas não é um tema assim recente, né? Esse assunto já é um assunto a ser discutido já há um tempo. E a necessidade de criar regras nesse âmbito, nesse ecossistema da internet, já é uma necessidade antiga. A gente, esse ano, em 2024, está completando 10 anos do Marco Civil, que é o que regula hoje, principalmente, a internet no Brasil. Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso, Chico. Cara, o Marco Civil, ele foi a base dessa regulação, né? Foi o primeiro passo. Eu costumo dizer que tudo que aconteceu em regulação de internet antes do Marco Civil é meio que pré-história, sabe? Ele foi o primeiro passo. Ele meio que distribuiu as responsabilidades e os direitos de todo mundo que participa desse ambiente. Então, tem um monte de empresa, por exemplo, desde a empresa que leva a internet na sua casa, até a empresa que oferece um serviço pela internet, que tem responsabilidades, que tem deveres e tem direitos. E tem a gente, os usuários, tem o governo também. Então, foi um jeito de meio que distribuir o que era de cada um, né? E uma primeira camada de regulação. E faz 10 anos. É um processo que, globalmente, foi muito festejado. Porque o Brasil olhou para esse problema e não quis, por exemplo, sair, por exemplo, na base do medo e do pânico, sair regulando, criando um monte de crime e tal. Muito pelo contrário, eu acho que a graça do Marco Civil é que a gente conseguiu falar, não, calma, não criemos pânico, vamos distribuir esses direitos, criar os direitos primeiro para a gente conseguir, vamos dizer assim, colocar as outras camadas mais específicas, né? E faz 10 anos isso, foi em 2004. 10 anos já. A gente tem um videozinho que a gente pode assistir e depois continuar esse tema. Vamos nessa. Você conhece o Marco Civil da Internet? Aprovado em 2014, o Marco Civil é atualmente a principal legislação que regula a internet no Brasil. É como uma constituição da internet, estabelece deveres e direitos básicos dos usuários e das empresas que oferecem serviços nessa área. No aniversário de 10 anos da aprovação do Marco Civil, tem se discutido sobre a necessidade de atualização dessa lei. Isso porque muita coisa mudou nesse período. As tecnologias se desenvolveram de forma acelerada e hoje a inteligência artificial, por exemplo, impõe novos desafios para a regulação. Além disso, as chamadas Big Techs, como a Meta ou Google, aumentaram muito seu poder e sua relevância política. Um dos pontos mais discutidos para a atualização é o artigo 19. Ele estabelece que as plataformas das redes sociais só podem ser responsabilizadas por danos causados por um conteúdo publicado se descumprirem uma decisão judicial que determine a exclusão do conteúdo. Chico, eu queria pedir para você falar um pouco para a gente do processo de aprovação e construção do Marco Civil. Então, foi nessa tentativa de mudar um pouco a narrativa, né? De deixar de ser uma conversa sobre qual vai ser o próximo crime e mais de constituição dos direitos. Então, teve consultas públicas, né? Teve um monte de gente que pôde acessar pela internet o debate sobre a lei e construir, né, o produto final, vamos dizer assim, foi a muitas mãos. Aí foi pro Congresso e no Congresso demorou um pouco para votar, sabe, porque como tocavam muitos setores econômicos até, né, sei lá, desde a turma que faz conexão de internet, né, então aquelas que as empresas que vendem chip, né, pra gente botar no celular e acessar a internet, até as chamadas Big Techs, tinha muito conflito. O que destravou o conflito, na verdade, foi um fato histórico, político, né? Descobriu-se que
os Estados Unidos vigiavam, espionavam líderes de outros países, né? Foi o caso do Edward Snowden, que era aquele espião que contou o que ele estava espionando. E descobriu-se que, então, os Estados Unidos vigiavam também, espionavam os líderes do Brasil, né? E aí, como se fosse uma resposta, né? Então, assim, as empresas americanas estão ajudando o governo dos Estados Unidos a vigiar o Brasil, então vamos tomar uma medida, e foi meio que com base nesse impulso, sabe? Que em 2014, a lei foi aprovada, né? E tem alguma diferença significativa, assim, do antes Marco Civil e pós-Marco Civil? Eu acho que deu segurança pra gente em algumas questões importantes. Então, o vídeo estava até falando, né? O tal do artigo 19 do Marco Civil. A linguagem é meio jurídica, mas eu acho que se a gente trocar em miúdos, dá para entender razoavelmente, né? A lógica é a seguinte: a empresa lá, que deu espaço para você postar alguma coisa, né? Em que momento que ela começa a ter que ser sua sócia, vamos dizer assim, ou pagar pelo que você está, vamos dizer assim, causando de dano para as outras pessoas? Então, vou lá e eu posto alguma coisa. Se alguém se sentir ofendido com o que eu falar, essa pessoa pode processar a rede social que eu postei, ou ela tem que me processar, né? A lógica do Marco Civil tem que ir atrás da pessoa que postou, primeiro. E se eu quiser processar a rede social, eu só consigo fazer isso se eu obrigar ela a remover e ela não quiser remover, né? Isso criou um ambiente, vamos dizer assim, melhor para a liberdade de expressão, porque aí as empresas não são incentivadas a ficar vendo o que eu estou postando ou não, para fazer a conta se vale a pena ficar com aquilo no ar, né? Agora, o problema é que essa era a internet de 2014, né? E a internet mudou muito com o tempo. Em 2014, a gente nem usava muito internet pelo celular, na verdade, né? As redes sociais não eram as mesmas, os sites não eram os mesmos. Então, o Marco Civil é uma base, mas é uma base que, vamos dizer assim, ficou claro com o tempo que tem coisa para colocar em cima, sabe? Dessa Sim. base. A gente está aqui falando de internet, né? Mas fica uma pergunta se a gente realmente sabe de que internet a gente está falando, né? A gente tem um vídeo baseado numa pesquisa do TIC Domicílios 2023, que revelou alguns dados importantes para a gente sobre isso, sobre esse tema. E eu queria pedir para a equipe colocar o vídeo e a gente continuar o tema depois. Beleza. Nos últimos anos, muito se tem falado sobre a regulação da internet no Brasil. Mas você sabe de que internet estamos falando? A pesquisa TIC Domicílios 2023 entrevistou pessoas com mais de 10 anos de idade sobre o acesso à internet no país. Os resultados mostram que 99% dos brasileiros conectados usam o telefone celular para acessar a rede. 58% deles acessam exclusivamente pelo aparelho móvel. E mais da metade contrata um plano pré-pago, ou seja, tem acesso limitado à internet. A pesquisa mostrou também que quase 80% dessas pessoas não costumam verificar as informações que recebem pelas redes sociais. Este dado pode ser parcialmente explicado pelo zero rating, quando as empresas de telefonia não cobram pela utilização de algumas redes sociais. Assim, o usuário pode receber uma informação pela plataforma que acessa gratuitamente, mas não tem dados disponíveis para acessar outros sites que verifiquem aquela informação. Especialistas acreditam que este é um cenário que favorece a difusão de notícias falsas. Bom, Chico, esses são dados bem preocupantes, né? Queria pedir para você comentar um pouquinho. Então, essa pesquisa é importante porque ela é feita anualmente e ela demonstra um pouco como é que a população brasileira vai acessando a internet, né? Primeiro que as desigualdades sociais, elas se refletem, né, nesse perfil. Então, assim, as pessoas negras, as pessoas mais pobres, as pessoas que estão nas periferias, as pessoas, inclusive, que estão em lugares mais distantes dos grandes centros urbanos, né? Se pega até população indígena, por exemplo, são as populações que têm mais dificuldade de acessar a internet e por vias que não sejam o celular, em especial, né? A conectividade chega menos. Então, o vídeo estava mostrando, né? 99% das pessoas que acessam a internet no Brasil acessam pelo celular. Hoje em dia a gente, vamos dizer assim, tem uma penetração de internet, mas aí a discussão principal passa a ser menos se a pessoa acessa a internet e mais como ela acessa a internet. Qual é a qualidade de acesso que ela tem. A discussão no jargão, assim, o pessoal fala que é a conectividade significativa. A pessoa tem conectividade significativa. Então, o que eu estava falando, esses grupos sociais, né, que já têm efeito da desigualdade social, econômica no Brasil, são aqueles que têm menos
conectividade significativa. Tem um acesso de internet, vamos dizer assim, pior. E aí pior em qualidade, do tipo, você não consegue acessar para além do WhatsApp, você não consegue acessar um vídeo, você tem dificuldade de navegar por sites que não são as principais redes sociais, né? Como tem o problema do zero rating, né? O que é o zero rating? É a pessoa comprar a franquia, aliás, comprar o plano de internet e aí o WhatsApp ser grátis, né? Então tudo bem, quando ela estiver navegando no WhatsApp tá de graça, mas na hora que ela quiser sair do WhatsApp para conferir alguma coisa, ela vai ter mais dificuldade. Então acho que o fundamental aí... É um estímulo ao acesso, né? Exato, mas não é qualquer acesso. Mas né? não é qualquer um acesso mais mediado por essas plataformas e mais mediado pelo tipo de internet que se dá ali. Então, uma anedota, assim, mas uma historinha que o pessoal conta, mas que eu acho que ilustra um pouco, né? É que para muitas populações a internet acaba sendo, vamos dizer assim, sinônimo de rede social. Uhum. Tem até uma pesquisa meio famosa que pergunta, você acessa a internet? A pessoa fala, não. E você acessa o Facebook? A pessoa fala, sim. Claro, para acessar o Facebook ela tem que acessar a internet, porque o Facebook é oferecido pela internet, né? Mas a pessoa não percebeu ou às vezes percebeu que na verdade tem um mundo, né, para além dessas redes sociais. Aproveitando esse assunto que você trouxe para a gente, o zero rating, o que ele significa, assim? Qual a relação dele com a fake news, com a desinformação? Olha, é o seguinte, né? Então, quando a pessoa recebe uma informação que ela precisa checar, né? Você precisa saber ajudar a pessoa a checar. Então, a pessoa vai ter que entrar no site da informação, ir atrás, quem publicou, né? Se a pessoa não tem dados para isso, né? Se a pessoa não consegue pelo celular, se ela vai acessar o link, ela não consegue acessar o link, vai ser muito mais difícil para ela, vamos dizer assim, tentar entender se aquilo é verdade ou se é mentira e tudo mais. Ela vai se apegar na manchete, né? Ou muitas vezes aquele conteúdo nem vai levar para um site, né? Vai ser uma corrente ali que ela vai receber dentro do grupo de mensagens da família, dos amigos, ou sei lá, de onde, né? Então, essa dificuldade de você ir além do link cria uma vulnerabilidade para se a pessoa quiser checar, né? Eu diria que assim, não é só por isso que tem desinformação, né? Não é só por isso que as pessoas estão vulneráveis à desinformação. Então, de um lado, as pessoas vão dizer assim que tem menos recurso, vão ter essa dificuldade. Do outro lado, pessoas que têm mais recurso também têm problema de desinformação e em acreditar no que é mentira, né? Como a gente vê nos estudos que a gente faz, por exemplo, no Internet Lab, né, que é a organização que eu faço parte, a gente vai vendo que quanto mais a pessoa está engajada num ponto de vista, quanto mais a pessoa está acreditando piamente em algum dos lados, né, até na política, ela mais está vulnerável a informações que confirmam o que ela acredita, mesmo se for mentira, né? Então, é um outro tipo de vulnerabilidade, né? A pessoa pode até checar, ela tem até jeito de checar, né? Mas, eventualmente, ela não quer checar porque ela quer usar aquela informação menos como um consumo de informação para saber o que está acontecendo e mais até como uma arma, né? Na briga política, para mostrar que ela está certa e tudo mais, né? E a inteligência artificial, ela se acrescenta um pouco nesse assunto, né? As deepfakes, que é uma maneira de criação de vídeos, de áudios, de imagens usando voz, usando a imagem de pessoas em situações que não são verdadeiras. Uhum. Você pode comentar um pouco pra gente sobre esse cruzamento? Aí o ponto é o seguinte, quanto mais o tempo passa, né, mais esse tipo de ferramenta está disponível, barateando quanto custa para você, enfim, fazer conteúdo, né? E o conteúdo que você vai fazer pode ser mentira e pode ser verdade, né? Então, assim, o que a inteligência artificial traz de legal para a gente gerar imagem, gerar vídeo, gerar conteúdo na internet, falar sobre esse conteúdo, agilizar a nossa vida, vai agilizar também a vida de quem está querendo mentir, está querendo fazer uma propaganda enganosa, está querendo fazer uma fraude e tal. Então, como as duas coisas, né? O uso da tecnologia vai vir pelos dois lados, você tem que meio correr atrás do prejuízo e pedir não só que o governo tome atitude, né, de pensar em regulações que sejam atualizadas para isso, mas também que as empresas que oferecem esses serviços, os de produção e os de disseminação, né, ou seja, as empresas donas dos serviços de inteligência artificial de um lado, que produzem, e aquelas que são plataformas para disseminação, tipo Facebook, Instagram, TikTok, que esses dois tipos de empresa tomem atitude e se comprometam com,
vamos dizer assim, mitigar os usos problemáticos, né? Reduzir os usos problemáticos. Chico, eu queria aproveitar mais um pouquinho e provocar você a falar um pouco mais do impacto político da disseminação das fake news. Então, eu acho que talvez valha a pena dar um passinho para trás para a gente pensar como é que esse assunto ficou importante, assim. Porque tem muita gente que diz, bom, mas mentira sempre existiu e tudo mais. Do que a gente está falando de novo, né? O ponto é que há uns 20, 30 anos atrás, as pessoas, vamos dizer assim, vamos fazer uma metáfora, do tipo, o que a gente se alimenta de informação é a nossa dieta de informação, né? Então, tudo que a gente, né, bota para dentro é o que a gente está vendo por aí de notícia, de conteúdo. Há 30 anos atrás, 20 anos atrás, a dieta de informação das pessoas no Brasil era muito TV, né? Era muito TV, rádio, jornal, mas assim, muito TV. E aí, o que vinha pela TV, tudo bem, era eventualmente uma mentira, mas era uma mentira que chegava pela TV e passava pelos filtros que tinha ali. Então, muitas pessoas falavam que a TV pode ser enviesada, pode estar influenciando para um viés político, mas, por exemplo, você não tinha muita diversidade, era aquele jornal do horário nobre, né, que as pessoas consumiam, e tinha cara de jornal, jeito de jornal, e era criticado como jornal, né? Quando o tempo passou, essa dieta mudou. E aí as pessoas começaram a se alimentar de informações que elas não estavam só consumindo pela TV. Então, vamos dizer assim, antes todo mundo comia um arroz com feijão. Vamos dizer assim, todo mundo comia mais ou menos a mesma coisa. Se tivesse ruim, era ruim para todo mundo. E agora, como está muito diversificado, tem muita gente que come bem, vamos dizer assim, come comida saudável, come informação saudável, mas muita gente que vai comer junk food, né? Aquela coisa assim, só hambúrguer, pizza e as comidas mais gordurosas possíveis, porque é muito gostoso, né? Então, é nesse momento que começa a entrar na nossa dieta muita informação que não passa pelo jornalismo e pela forma de fazer jornalismo, que é checar a fonte, é assinar a matéria, né? É ter algum compromisso com a objetividade, com o outro lado. E aí, nesse momento que a desinformação começa a chegar. E aí tem impacto político, lógico, porque conforme a gente vai se alimentando de informação, é assim que a gente vai tomando nossas decisões. Então, como é que a gente vai, por exemplo, decidir em quem a gente vai votar numa eleição? A gente vai ir atrás das informações e tomar uma decisão com base nisso, né? Se a decisão se as informações são de má qualidade, talvez a decisão também seja, né? Então é por aí que vem o impacto. E aí, só para fechar o quadro, quem que entra no jogo, que é muito importante? São essas empresas, essas plataformas, essas redes sociais, né? Não são elas que produzem o conteúdo, né? Essa é a graça delas. Elas não produzem conteúdo nenhum. Quem produz são usuários, são os veículos de imprensa que postam as coisas lá. Mas elas são muito importantes porque elas que levam o conteúdo pra gente, né? Então, vamos dizer assim, elas são aqueles que estão trazendo, né, a nossa alimentação do ponto de vista da informação. Se elas fazem isso de forma muito irresponsável, elas vão acabar trazendo comida pouco saudável pra gente. Então, é um pouco essa a lógica, assim. Não sei se eu fui muito longe na metáfora, mas... Não, deu pra acompanhar. Tá bom. Ô Chico, eu queria pedir para você falar um pouco pra gente também das propostas recentes da regulação. Sim. Então, a gente teve o Marco Civil faz 10 anos, 2014, o tempo passou, teve outras leis no meio do caminho, mas não sobre esse assunto especificamente, e aí teve a pandemia, né? E aí nesse momento, né, de discussão sobre esse tema da desinformação associada à saúde, especialmente, né, desinformação que eu digo, fake news, né, relacionado à saúde, começou a se falar, bom, então qual é o papel dessas empresas, né? Como é que elas podem contribuir para que não chegue, vamos dizer assim, informação de má qualidade, que não chegue violência, que não chegue, enfim, postagens que podem até impedir com que uma pessoa tenha uma boa experiência na internet, né? Então, se a pessoa acessa uma rede social e ela só recebe comentário agressivo e violento, discurso de ódio, ela nem vai conseguir se expressar, né? Então, foi naquele momento da pandemia que a gente viu isso aparecer como proposta, do tipo, então é o Congresso, é o governo que tem que aprovar alguma coisa para extrair dessas empresas algum tipo de compromisso. Só que aí entra um debate longo, porque dependendo do tipo de regra que você coloca, né, você vai extrair os compromissos certos ou às vezes compromissos que não são bons, né?
Então, o que se quer com uma regulação como essa, né? Isso instaurou uma série de polêmicas que a gente tem visto aí no noticiário nos últimos 4, 5 anos, né? A gente tem o PL 2630, né, que entra nesse assunto também, nessa atualização da regulação. Você pode comentar um pouco do projeto para a gente? Sim. Esse projeto de lei 2630, ele ficou popular como o PL das fake news. Mas, acho que talvez o jeito de explicar melhor ele não chama PL das fake news na origem, né? O nome dele é Projeto de Lei de Transparência, Responsabilidade e Liberdade na Internet. É uma mão, mas basicamente o que ele quer dizer é projeto de lei para regular as plataformas. As plataformas que eu digo aí são essas big techs, são os apps que a gente usa para trocar mensagem e para postar coisa na internet. Ele teve várias versões, né? Mas fundamentalmente o tipo de regra que ele traz são regras para essas empresas. Para o Google, para a Meta, né, que é a dona do Instagram e do WhatsApp, para o TikTok, dizendo, você tem que publicar determinados tipos de relatório para que as autoridades consigam acompanhar o que você está fazendo, você precisa tomar cuidado com alguns tipos de conteúdo, né, e ter ação específica para tipos de conteúdo mais problemático, né, então receber denúncias e tratar essas denúncias, e também tem uma parte para garantir direitos dos usuários. Então, por exemplo, uma coisa que tem no projeto de lei e que eu acho interessante é assim, sabe quando a rede social vai lá e deleta a sua postagem e nem explica por quê, né? Isso acontece muitas vezes, com muita gente, por motivos muito diferentes, às vezes positivos, às vezes não. E aí o que a lei falaria para a rede social deletar a sua postagem, ela pelo menos precisa te dizer por que ela está deletando e te dar uma chance de se explicar, né? Então, é um projeto que cria uma série de obrigações diferentes e o objetivo é, vamos dizer assim, construir uma camada a mais, além do Marco Civil, para essas empresas especificamente, para garantir que elas tenham uma conduta, um comportamento mais respeitoso e que contribua mais com, vamos dizer assim, o quão saudável é a nossa experiência na internet, né? Então, outros países já têm tido essa experiência com a regulação da internet, né? No que a gente se aproxima e se afasta na experiência de outros países? A gente está bem inspirado na experiência da Europa. Então, essas obrigações que a gente está tentando trazer para o Brasil, né, nesse projeto de lei, elas são inspiradas numa regulação recente na Europa, né? O que é bom, né? Porque aí a gente vai testando lá para ver se funcionaria aqui, mas é lógico que o Brasil não é Europa, não dá para simplesmente fazer um copia e cola de alguma coisa, né? O Brasil é um país diferente, é um país muito maior, os nossos dilemas e desigualdades são outros, mas tem uma diferença grande, que a gente não tem aqui no Brasil a gente não sabe muito bem quem que vai fiscalizar a lei. Na Europa isso é um pouco mais fácil, porque por lá eles nunca tiveram muito receio de fazer uma regulação de meios de comunicação, porque a lógica deles era, vamos fazer regulação de TV, de jornal, não para censurar, não para controlar, mas para, por exemplo, proibir monopólios. Então eles até construíram fiscalizadores, órgãos de fiscalização para TV, para jornal, que não funcionavam na lógica da censura, funcionavam na lógica da regulação mais econômica, do tipo, uma empresa não pode ser tão grande a ponto de controlar a informação de todo mundo, por exemplo, né? Bom, aqui no Brasil a gente não construiu esses órgãos, a gente não construiu quem que fiscalizaria. Muito porque tinha um receio, por exemplo, da gente sair da ditadura, se redemocratizou, mas tem um trauma da censura, né? Tipo, se a gente cria um instrumento como esse, alguém vai lá, vai se apropriar e vai ficar censurando as pessoas, né? Mas o ponto é que não se trata de censura nesse caso. O que se trata é menos de controle de conteúdo, do governo dizer o que pode ser postado ou não. Isso não está na proposta, isso não está no projeto de lei. E mais de ter alguma fiscalização apartidária que consiga dizer se a empresa está cumprindo as suas obrigações. Por exemplo, está entregando os relatórios? Está cumprindo com os direitos dos usuários, né? Esse órgão não tem no Brasil, então a gente teria que criar meio do zero, né? Isso dá muito pano para manga na discussão do projeto de lei. E que, enfim, está há 4 anos meio sem resolução, né, no Congresso. Até porque o Congresso brasileiro é muito dividido, né? Sim.
Chico, quem são os atores envolvidos nessa regulação? Principalmente as grandes empresas de tecnologia, né? A sociedade civil e os pesquisadores tentando trazer elementos e pressionando para que alguma coisa seja feita. Quando eu digo sociedade civil, assim, organizações não governamentais, movimentos sociais e tal. O governo, só que aí depende, né? Depende de quem que tá no governo, né? Se é um presidente ou se é outro presidente, muda um pouco a abordagem, né, do que se faz em relação à legislação. E também outras empresas que têm interesse nessa legislação também, né? Então, por exemplo, quem hoje é dono de uma TV, por exemplo, pode ter interesse também, porque além de tudo, para complicar ainda mais, as TVs e as plataformas competem pelos anunciantes, né? Então, se, por exemplo, uma regulação é mais dura em relação às plataformas, né, Google, Facebook e tal, isso vai ter impacto no mercado da publicidade, que é o jeito que eles ganham dinheiro. E esse mercado também, né, quem compete por ele são os meios de comunicação tradicionais, né? Então, assim, são muitos atores no meio do caminho, né? O que importa é que os acordos para essas obrigações vão avançando e a gente vai, vamos dizer assim, entendendo como é que esse projeto pode ser construído. Eu acho que a via da Europa é uma via interessante porque, pelo menos, está sendo testada em outro lugar, né? E o que de negativo dessas experiências a gente já tem como um exemplo mesmo, né? Vou contar um caso que aconteceu no começo da discussão desse projeto de lei, mas que ele é ilustrativo, né? As pessoas estavam querendo dizer, bom, a gente tem que aprovar uma regra que nos permita rastrear de onde veio a fake news. A gente vai atrás e vai saber a primeira mensagem que a pessoa mandou para disseminar essa mentira, porque aí a gente consegue ir atrás e responsabilizar essa pessoa. Né, numa primeira vista, parece até bom, porque aí você vai atrás de quem estava falando a mentira lá no começo. Só que a solução para isso, ela é problemática, porque aí você tem que guardar dados de todo mundo que manda mensagem todo o tempo, para você conseguir fazer o caminho inverso na hora que você precisar. Então isso ia criar um mecanismo de vigilância muito grande, e não é só das pessoas que estavam fazendo coisa problemática, era de todo mundo ao mesmo tempo. Então, o que se percebeu é que, assim, mesmo com boas intenções, algumas soluções não funcionam. Elas podem até criar mais problema do que coisa boa, sabe? E aí, ainda bem, essa ideia foi engavetada e a gente seguiu com outras ideias, sabe? Então, é meio por aí que pode dar errado, sabe? Alguém chega com uma ideia genial, achando que é a grande bala de prata, mas essas soluções, elas podem gerar outras complicações, principalmente na hora que você vai botar elas em prática, sabe? Muito obrigado, Chico. Bom, a gente já está se encaminhando para o fim do nosso programa, né? O Resenha. Eu queria, na verdade, agora perguntar para você se você se lembra das suas provas de vestibular, lembro. Desse tempo. Lembro sim. Não sei se é uma boa lembrança, mas lembro intenso, né? Bem intenso. Período complicado, né? Bem complicado. Boa sorte para todo mundo. Boa sorte, esse é o conselho, né? Mais uma pergunta, qual é o caminho que você fez, assim, para chegar até... Cara, eu fiz direito, né? Mas eu entrei achando que eu ia ser outra coisa, entrei achando que eu queria trabalhar com coisas mais, sei lá, direito internacional, umas coisas assim. Mas aí na faculdade mudei tudo de pensamento, fui para outro lado e acabei advogando nessa área, mas... Depois de ser advogado, eu achei que era mais legal pesquisar e uma coisa foi levando a outra e aí eu fundei o Internet Lab. Mas agora eu acho que deu para perceber que essa não seria a única via de entrada, sabe? Tem gente que trabalha comigo que veio de outras áreas, veio da antropologia, veio das ciências sociais, veio da computação. Acho que o legal desse assunto é que ele é bem interdisciplinar, né? Então dá para acessar ele de diversos lugares. Não é um caminho único, né? Não é. Sim. Muito obrigado, Chico, te agradeço. mais uma vez. Valeu, gente. Pelo bate-papo. Quero aproveitar e convidar vocês aí de casa para assistir o próximo episódio na próxima semana, que vai tratar do tema bolhas imobiliárias. E aí, pessoal, tudo bem? Pô, desde o último papo que a gente teve, aconteceu coisas importantes sobre esse mesmo assunto. Eu acho que tem muito a ver com a conversa que a gente teve e eu vim aqui conversar com vocês, né?
o X, o antigo Twitter, foi bloqueado, não pode mais ser usado no nosso país. Você sabe por que isso aconteceu? Bom, a briga foi a seguinte, né? A empresa, hoje controlada por um bilionário chamado Elon Musk, decidiu desobedecer ordens judiciais emitidas pelo Supremo Tribunal Federal. Essas ordens tinham a ver com a suspensão de perfis em redes sociais, em especial, né? na rede X, e está dentro das investigações, né, sobre milícias digitais, né? Então é o Supremo buscando que sejam suspensos alguns perfis, né? O bilionário Elon Musk discordou da ordem e resolveu descumpri-la, né? A gente teve aí um escalonamento, uma escadinha aí de medidas para fazer o Elon Musk cumprir essa decisão, né? Então a gente teve multa, a gente teve uma multa maior, a gente teve uma ameaça da prisão da representante legal da empresa no Brasil. E aí o que aconteceu? Aconteceu que o Elon Musk decidiu fechar o escritório, demitir todo mundo e deixar de ser representado no Brasil. E aí o próximo passo feito pelo Supremo foi o bloqueio dessa rede social por causa desse descumprimento dessa ordem, né? Fala-se inclusive que tem que ter um representante no Brasil, mas justamente um representante legal para receber as ordens da justiça brasileira e cumpri-las, né? É curioso esse caso, porque a gente, lógico que decisões judiciais a gente pode discordar, pode não discordar, pode achar boa, pode achar ruim, mas o descumprimento delas gera muitas consequências, em especial para uma empresa de internet. Foi a partir do próprio Marco Civil da Internet, né, que tem ali sanções para as plataformas que direcionam seus serviços ao público brasileiro e que não cumprem a lei, que o bloqueio foi realizado, que a suspensão foi realizada, porque ela é prevista como uma medida assim, uma medida de força, uma última medida que pode ser feita contra empresas de internet que estão nessa situação, né? É um caso muito polêmico, mas eu acho que realmente se liga muito com o que a gente vinha conversando, da aplicação das leis para essas grandes plataformas de internet, e das consequências que isso vai ter para os usuários, né, para a gente. Viram como esse assunto está em constante atualização? Então, não deixe seus colegas desatualizados, não. Compartilhe esse vídeo, conta para eles o que está acontecendo no nosso país, vamos conversar. Um abraço e até a próxima.